Hoje pela manhã, a Polícia Federal deflagrou a Operação Águas Claras e prendeu Quaraci Nunes Filho, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, e outros 3 dirigentes. As investigações apontam desvios de cerca de 40 milhões de reais. Quaraci Nunes preside a CBDA desde 1988, sendo dirigente esportivo brasileiro há mais tempo no cargo. Eu começo com esse tema com o nosso Carlos Andreasa. Andreasa, como é que você viu a prisão? E ele ficou há 30 anos na presidência da confederação, né? Eu tenho alguns dados aqui também na Confederação de Handball. O presidente está desde 89, na Federação de Vôlei há muito tempo. Quer dizer, acho que isso se repete em muitas confederações, né? Como é que você viu a notícia de hoje, no caso aqui, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos? Desde antes das Olimpíadas de 2016 aqui no Rio, que se fala sobre ações da Polícia Federal, operações da Polícia Federal relativas ao uso de dinheiro público para as federações, né, as federações esportivas brasileiras. Eu acho que, portanto, demorou para que a primeira acontecesse. Eu já esperava, aliás, que algo fosse acontecer imediatamente após as Olimpíadas. O que houve de repasse milionário e de patrocínios inacreditavelmente caros de empresas estatais, de empresas públicas para federações obscuras, algumas muito menores e menos importantes, com milhões e milhões de dinheiros entrando na conta, muito menores que a Confederação de Desportos Aquáticos, é uma coisa inacreditável. Então, é previsível, eu tenho a impressão que essa é a primeira de muitas. Eu tenho imenso horror da ideia de que exista no Brasil um Ministério dos Esportes. É algo que já deveria ter sido extinto há muito tempo. Se você pegar a história do Ministério dos Esportes no Brasil recente, sobretudo nos governos petistas, ele serviu de base para o PCdoB. Passaram por lá Orlando Silva, Agnello Queiroz, Aldo Rebelo. Agora sabe quem é o ministro dos esportes atualmente? E era durante a Olimpíada? Leonardo Pisciani. Leonardo Pisciani, filho do Jorge Pisciani, o famoso aqui do Rio. Por que essas pessoas estão ocupando esse cargo no esporte? Que vantagem esse ministério tem? O Brasil, que é, a bem da verdade, excluído do futebol, o vôlei, vá lá, inexpressivo em esporte olímpico. Quer dizer, os resultados olímpicos do Brasil em 2016 são pífios perto do volume de dinheiro que foi aplicado. Um dos motivos pelos quais são pífios é que o dinheiro aplicado não teve destinação correta. É o que nós vamos começar a ver agora em várias confederações. Essa foi só a primeira. Então, quais são as medidas aceitáveis nesse momento? Fim do Ministério dos Esportes. Quer discutir? Fim do Ministério do Esporte e fim de patrocínio público para atividade esportiva, para confederações esportivas e para clubes de futebol também. Eu sou Flamengo e achava um absurdo que a Petrobras patrocinasse o Flamengo, como acho um absurdo, tenho vergonha de que a Caixa o faça. Agora, todos os clubes brasileiros têm a Caixa estampada no peito. Isso é ser revisto, isso é escandaloso no Brasil. E você, Madureira, concorda aí com o Andreasa? Ele defende o fim do Ministério dos Esportes, o fim do patrocínio público. Você pensa assim também? Eu acho o seguinte, realmente, cada ministério que você cria, cada secretaria que você cria, você está criando mais um esquema mafioso para desvios de verbas, né? Porque eu penso do outro lado, os atletas brasileiros, aqueles que realmente se sacrificam, acordam, treinam e têm um mínimo de apoio, acabaram as Olimpíadas, aí você já vê vários atletas olímpicos desamparados, desempregados, sem o menor suporte. Nem parece que ano passado teve uma Olimpíada no Brasil, quer dizer, o legado esportivo é zero, é nenhum, e pelo tempo de mandato que esses camaradas todos ocupam, isso aí é amor ao esporte, né? O esporte de ganhar dinheiro, só pode ser, esse é o esporte realmente que faz com que, por exemplo, um Orlando Silva, um Agnello Queiroz, um Aldo Rebelo, que realmente não tem o menor physique de role, né? Não tem o menor perfil de esportista, não tem passado nenhum de contribuição ao esporte, ocuparem o tal do Ministério dos Esportes, né? Agora é isso, eu também não sei
Eu sou praticante de judô há mais de 40 anos, eu vivo, até hoje mesmo treinei, e eu observo muito como é difícil a vida do atleta brasileiro, mesmo de futebol, né? Porque a gente só pensa nos grandes ídolos que são bem remunerados. O atleta brasileiro é um camarada desamparado, é um camarada que depende. As empresas também, André, tem esse problema. As empresas, elas só querem saber de patrocinar, não política esportiva, mas os grandes atletas, os grandes campeões que, eventualmente, se tem um desempenho um pouco mais abaixo do esperado, já perdem o patrocínio. É muito complicado. As empresas também não são, idealmente, aqueles que vão suportar, né, que vão dar suporte ao esporte nacional. Eu acho que, talvez, pensando melhor, o esporte é como show business. Ele só faz sentido quando ele é autossustentável, né? Eu também acho, por exemplo, o que é show business não tem que receber lei Rouanet, incentivo fiscal, nem nada disso. Então, o Guaraci Nunes realmente está desde o século passado, né, na Confederação de Esportes Aquáticos. É inacreditável. Eu acredito que esse movimento aí, digamos assim, de saneamento vai ocorrer em outras confederações. Assim eu espero. Ô Vera, aí a gente vê quando a situação está complicada, como os próprios esportistas, né? Há pouco o César Cielo, que é o grande nome da natação, ele disse o seguinte numa entrevista coletiva: não vou falar que é uma surpresa inesperada, isso já está rolando há um bom tempo. Quer dizer, isso já existia, né? E a operação, mas eles não deveriam ser omissos, né, Patrick? Eles deveriam antes vir a público e manifestar. É difícil, Vera... Não, porque a política interna nos esportes, se você tem qualquer atitude, digamos assim, na contramão, você é imediatamente punido, sendo com corte de verbas, dificuldades. Gente, mas peraí, deixa eu só falar um pouquinho, eu ouvi todo mundo. É o seguinte, ele é um ídolo nacional e internacional, tem patrocinadores, ele não depende só dessa confederação, ele tem os seus próprios rendimentos de atleta. Ele, César Cielo, é um desses atletas dos quais vocês estão falando, que pode se manter a despeito de incentivos públicos. Não, pera um minuto. Então ele pode vir a público e empunhar essa bandeira se ele tiver coragem. Por que as atrizes da Globo, a própria Juliana Morrone, que é uma apresentadora da Globo, tiveram peito de vestir a camiseta e ir lá peitar o Zé Maier? Não é esse o momento que a gente quer no Brasil? Não é todo mundo rompendo seus grilhões e rompendo os seus cartórios e rompendo as suas máfias? Então os atletas também têm de puxar esse couro, tem que fazer isso também nas confederações esportivas. Os de futebol já fizeram com aquele movimento deles do Consenso Futebol Clube. Posso falar uma coisa, quer dizer, diga, lógico. Não, olha só. O problema é que os patrocinadores são mancomunados com as federações. Isso é que os grandes patrocinadores, eles agem em conjunto com as confederações, inclusive para proveito de funcionários dessas empresas que patrocinam. Esse é que é o problema. Tanto que quando teve aquele escândalo da FIFA, né? Inacreditável, né? Há anos ocorria e aí vem a Nike, a Adidas, o McDonald's, Coca-Cola, imediatamente retiram os seus patrocínios indignados, porque os valores das nossas empresas... Mentira! Cínicos, hipócritas, porque eles participavam o tempo todo dessas jogadas. Então é ilícito pensar que os atletas também participam, porque se eles não denunciam... Então, só para fazer uma intervenção aqui, eu sou radical nesse aspecto. Se você é esportista profissional, compete em nível olímpico, e você não tem meios de encontrar patrocínio privado para a sua atividade, não é o Estado quem tem que resolver o seu problema. No caso do César Cielo, e eu sou muito fã dele como atleta, ele demorou muito para falar. Eu concordo com a Vera, ele é atleta de ponta, mora fora do Brasil, não precisa de confederação para nada, ele disputa as competições, inclusive a Olimpíada, com base em índices, não é convocado para a seleção, ele não depende de política nenhuma, ele esperou muito tempo, esperou inclusive a própria decadência para se pronunciar. Enquanto ele estava no auge, não falou nada e agora está surfando essa onda aí. É capaz até de ser candidato a deputado federal em 2018. Eu acho que a gente não pode ser condescendente, a gente ser muito radical com os políticos, os dirigentes, os cartolas, e aí a gente é condescendente com o artista, ator, esportista, porque esses coitadinhos vivem num outro mundo. Não é assim, vivem no mesmo mundo que nós. Vera. Oi, diga.
No caso do esporte, o atleta, infelizmente, é o elo fraco da corrente. Mesmo porque a maior parte dos nossos atletas que são de ponta tem uma origem muito humilde. Dependem realmente daquelas verbas, eles dependem do patrocínio, eles são, de certa forma... Madu, mas a figurinista não é o elo fraco? A figurinista não é o elo fraco numa empresa hollywoodiana como a Globo? Ela teve coragem, teve peito de ir lá e falar que o cara enfiou a mão no meio da perna dela. A gente não quer mudar o Brasil? Tem que mudar em todas as esferas. Infelizmente o tempo está esgotado, mas os nossos ouvintes também participando. O que os ouvintes acham dessa questão? Vamos ver. Os nossos ouvintes. Oi, pessoal do 3 em 1, é o Luiz. Eu acho que para acabar com essa farra aí nas confederações, é acabar com elas. Cria uma espécie de incentivo fiscal para as empresas patrocinarem diretamente os atletas e cria uma métrica de performance. Se os atletas forem indo para frente, as empresas mantêm esse incentivo e assim vai indo. Tira desses caras a chance de meter a mão na cumbuca. É muito mais fácil. Aqui é o Samir de São Paulo. Para acabar com a corrupção no esporte, só profissionalizando e colocando pessoas que amam o esporte. Meu nome é Carlos Rezende, eu sou aqui de São Paulo, capital. Que a corrupção é uma coisa que campeia no nosso país, na verdade. A gente está vendo que isso está pipocando para todo lado. É evidente que se acabar com ela a nível nacional, você vai acabar naqueles pequenos locais onde ainda ela existe. Aqui é Luiz da Vila Andrade. Acabar a corrupção no esporte, só se o esporte voltar a ser totalmente amador.